O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhes tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Então, neste 8º cerco de Jericó, nós somos convidados a meditar sobre esta palavra tão significativa, e misteriosa do Antigo Testamento. Eu sou aquele que sou. Vamos repetir isso? Eu sou aquele que sou. E é interessante que quando Moisés procura Deus na sarça ardente, e depois de um diálogo profundo
ele quer saber o nome de Deus. Porque Deus quer estabelecer uma relação pessoal com cada um de nós. Não é um Deus lá nas alturas, distante de nós, mas é um Deus que quer estar próximo de nós. E é claro, são várias interpretações para estas palavras, eu sou aquele que sou. Mas uma muito significativa é que Deus tem o ser em si mesmo. Deus é eterno e nós existimos a partir do ser de Deus. Nós não somos capazes de acrescentar um segundo na nossa vida. Por mais que tenhamos dinheiro, etc. e tal, algum poder nesse mundo. Então nós precisamos reconhecer que a nossa vida e o fato de estarmos aqui nesse tempo, nesse lugar, nesse espaço, é pura graça de Deus, sim ou não? Quantos milhões de possibilidades nós tivemos de nem estar aqui, de nem ter nascido, mas aquele que é, aquele que existe e sustenta todo o nosso ser, Ele quis que nós estivéssemos aqui e nós precisamos agradecer a Deus por tudo isso. E é claro que ao longo da nossa vida nós precisamos também encontrar algumas respostas importantes para a nossa vida. Uma pessoa que coloca a sua vida, naquilo que é essencial, uma pessoa vai encontrando sentido para a sua vida. A sua vida vai se tornando cada vez mais rica e cheia da graça de Deus. Agora, quando a gente coloca a nossa vida em algo que não é essencial, em algo que é supérfluo, em futilidades, então a nossa vida vai se esvaziando. Por isso que nós precisamos constantemente nos perguntar, como diz o Papa Francisco, onde estamos colocando a nossa esperança? Onde estamos lançando a nossa âncora? Vejam que Moisés estava cuidando das suas coisas, das suas atividades, das suas ovelhas, mas quando ele percebeu o sinal de Deus, ele parou e foi lá para contemplar. E a experiência que nós fazemos também, participando deste cerco de Jericó. Quantas vezes estamos correndo aí atrás das nossas coisas, das nossas atividades, isso é importante, mas nós não podemos nos esquecer que Deus é o centro da nossa vida. Quando nós, como diz Jesus no Evangelho, buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas vão acontecendo da melhor maneira possível. Então assim fez Moisés, fez uma experiência profunda de Deus e a partir dali ele reorientou toda a sua vida. Então nós muitas vezes estamos meio perdidos, como Moisés também estava lá nas suas atividades, tinha fugido do Egito, mas estava meio perdido, e assim ele percebeu o sinal, a presença de Deus, e assim ele passou a conhecer a Deus e a sua vida foi transformada. E nós também, às vezes estamos vivendo nesse mundo confuso, tantas coisas acontecendo, mas quando nós retornamos a Deus, nós encontramos também o sentido do nosso ser, da nossa vida, naquele que tem o ser em si mesmo, aquele que tem a vida. E nós, ao longo desse cerco de Jericó, os padres receberam esses temas, falando sobre o ser de Deus. Jesus que é o semeador, Jesus que é o príncipe da paz, Jesus que é manso e humilde de coração e conforta aqueles que estão cansados. Então vejam quantos atributos de Deus nós podemos também perceber e trazer para a nossa vida. Deus é aquele que é o príncipe da paz, aquele que vem trazer a verdadeira alegria para cada um de nós. Na liturgia de hoje, nós vemos na primeira leitura do Cântico dos Cânticos,
que é um livro que fala um pouco também da relação do homem e da mulher, né? Fala de uma noiva que saiu à noite para procurar o seu noivo, enfrentando os perigos da noite, os guardas, etc. Mas isso mostra também a alma humana, né? A alma humana que sai à procura de Deus. E a gente só encontra a verdadeira alegria quando encontramos Deus. Nós precisamos colocar Deus no centro das nossas buscas. E assim nós vamos encontrar a verdadeira alegria. No Evangelho de hoje mostra também essa experiência de Maria Madalena. E vejam como Deus age na história da humanidade. Deus consegue enxergar a pessoa por trás dos seus pecados, das suas fragilidades. Quantas pessoas que ninguém dava nada por elas. E vejam o exemplo de Maria Madalena. Como eu disse no início, era uma mulher adúltera, né, que era usada pelas pessoas. E depois uma outra parte das pessoas detestavam e queriam apedrejá-la. Usada, né, também perseguida, e as pessoas tinham desprezo por ela. Mas Jesus foi capaz de perceber o ser humano que existia ali, e ele, como sempre faz e sempre fez, ele procura restaurar as pessoas. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. E ai de nós se Deus não tivesse um pouquinho mais de paciência com a gente, sim ou não? Né? De repente, se ele tivesse buscado a gente há algum tempo atrás, só o pó nosso, né? Ainda bem que ele esperou um pouquinho. E vejam como Deus é paciente. E a gente percebe também que a graça de Deus, ela é livre, né? O Espírito sopra onde quer. A graça de Deus, ela é dada livremente. Das pessoas que não se esperavam nada, Deus realiza grandes obras. E como eu disse no início, quando a gente está vivendo numa situação muito ruim, de pecado, de afastamento de Deus, a gente lê um texto desse e nós temos coragem de voltar para Deus. Quantas pessoas, né, nesse cerco de Jericó, que estavam afastadas há tanto tempo, mas num determinado momento foram tocadas por Deus e hoje estão aqui. E esse evangelho de hoje nos encoraja. Vejam que Deus realizou na vida de Maria Madalena. Alguém que era desprezada pela sociedade, não tinha respeito de ninguém. Primeiramente, Jesus protege, né, aquela mulher, tocando na consciência daquelas pessoas. Todos queriam apedrejar Maria Madalena porque foi apanhada em adultério. E Jesus fica em silêncio, né? E começaram a insistir: vamos apedrejar ou não vamos? A lei de Moisés manda apedrejar. Então, né, Jesus toca na consciência daquelas pessoas e também na consciência de cada um de nós. Se Jesus mandasse apedrejar, todo o discurso de amor dele cairia por terra. E se ele mandasse que não apedrejasse, ele estaria sendo, né, conivente, né, com o adultério e contra a lei de Moisés. E assim Jesus foi colocado numa situação difícil, mas ele atinge a consciência de cada um de nós. Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Então, olhando para nós, nenhum de nós é tão bom assim, tão perfeito assim. Não quer dizer que nós vamos ser coniventes com o mal, mas nós precisamos procurar enxergar o mundo com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus. E aí está uma das páginas mais belas da Sagrada Escritura. Vejam o que Jesus fez na vida de Maria Madalena. Além de resgatá-la daquela situação, né, perdoou os seus pecados. E no Evangelho de hoje mostra quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado.
Não foi Pedro, não foi Tiago, João, mas foi aquela mulher que ninguém dava nada por ela. A notícia mais importante da face da terra que a humanidade já recebeu, que é a vitória da vida sobre a morte, foi dada a essa mulher, que depois transmitiu essa notícia e foi confirmada pelos apóstolos. Então, se nós estamos, vivendo alguma situação de pecado, não nos desesperemos, mas vamos seguir o exemplo de Maria Madalena. Mas vejam também que depois que Maria Madalena foi perdoada, a vida dela também foi transformada e ela passou a agir com generosidade imensa. Vejam que quando Jesus morre, ela foi a primeira, a procurar Jesus e acabou encontrando, como Jesus diz em outro evangelho, a quem mais foi perdoado, demonstra maior amor. E assim fez Maria Madalena, e é um exemplo também para cada um de nós, porque aquelas pessoas que mais amam, elas também se antecipam, elas também procuram ser agradecidas, e nós precisamos também fazer essa experiência. Como estamos demonstrando a nossa gratidão para com Deus? Como estamos também nos esforçando para viver a vida na graça? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que muitas vezes não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Há um combate interior dentro de cada um de nós. E é claro que Deus já deixou os meios para que nós pudéssemos também viver a vida da graça. Maria Madalena, com certeza, teve que lutar muito para não voltar à vida velha, sim ou não? E nós também. Vejam quantas riquezas espirituais a igreja deixou para nós. Esses dias eu dizia, quantas pessoas que se tornaram santas nessa mesma igreja que nós estamos aqui. Mas é claro que precisamos também fazer a nossa parte. O Padre Vinícius dizia, no dia que ele esteve aqui, que nós precisamos também assumir compromissos com Deus. Um dos sinais de que uma pessoa ama a outra é quando ela é capaz de assumir compromissos. Então, quando o namoro começa a ficar muito longo, fica esperto. Tem que ter um compromisso, não pode ficar passando, celebrar jubileu de prata aí de namoro. Temos que ter essa responsabilidade, de assumir compromissos, assim como Maria Madalena fez. E assim, veja a igreja, deixou para nós os sacramentos, a Eucaristia, o sacramento da penitência. Quantas confissões maravilhosas aconteceram durante esse cerco de Jericó. Quantas pessoas que foram libertadas dos seus pecados, porque aproveitaram as graças que Deus concede através do sacramento da penitência, mas também a nossa vida de oração pessoal. Esses dias eu dizia para uma pessoa a importância da oração do terço, e a pessoa dizia, nossa, mas eu me sinto tão desanimada para rezar o terço, parece que a coisa é tão cansativa. Eu estava falando para ela, por que a oração do terço, a oração do rosário é tão importante? Quem nos ensinou a rezar o Pai Nosso foi Jesus. Então vejam, a gente precisa parar para pensar, esta oração não foi preparada por um bispo, por um papa, essa oração foi ensinada pelo próprio Jesus, então não é pouca coisa. Depois a gente vai observar a oração da Ave Maria. Quem que rezou a Ave Maria pela primeira vez? Foi o arcanjo Gabriel, ou seja, é uma oração angelical. Por isso que a oração do terço, a oração do rosário tem uma força tão grande para nos ajudar a permanecer no caminho. Não basta passar por um processo de conversão, receber uma graça de Deus e não cuidar do nosso compromisso com Ele. Depois a gente tem no terço, no final a gente reza,
ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. É aquela oração, quem que nos ensinou? Nossa Senhora de Fátima. Então vejam, por que essa oração é tão importante? Uma ensinada pelo próprio Jesus, outra ensinada por um anjo, e a outra que nós rezamos, entre outras também, só para citar esses exemplos. E essa oração tão simples é tão forte para aqueles que querem permanecer. Graças a Deus hoje tem muita gente voltando a rezar o rosário, sim ou não? Muita gente achava que isso não era tão importante, mas vejam que quando uma pessoa começa a ter uma vida de oração mais intensa, também a sua vida vai passando por uma transformação. E aí sim, nós nos tornamos capazes de assumir responsabilidades com as coisas de Deus. E grande parte dos problemas que nós enfrentamos, eles seriam e poderão ser resolvidos com o nosso compromisso com a palavra de Deus. Vai transformando a nossa vida, vai transformando a vida da nossa família, da nossa igreja e da nossa sociedade. E ontem, nós tivemos aí o testemunho do Flávio, que voltou para a sua pastoral. E hoje eu queria chamar também, cadê a Agnes, onde ela está? Isso, onde que está a nossa cerimônia? Pode vir aqui rapidinho? Então, mais uma jovem, que era cerimoniária aqui da paróquia, e durante o cerco de Jericó, ela decidiu: eu vou assumir novamente o meu compromisso participando como cerimoniária. Então, uma salva de palmas para ela. Deus abençoe, seja bem-vinda de volta. Aí sim, é uma conversão, Deus tocou e ela resolveu reassumir aí o seu compromisso. Cadê a Cidinha? Cadê a Cidinha? Cadê a Cidinha da oficina? Isso, aí a Cidinha, pode ficar aí mesmo, Cidinha. Nós temos um grupo aqui na paróquia, que acolhe as pessoas que querem realmente assumir esse compromisso. Então, se você também, a exemplo do Flávio, a exemplo da Agnes, e a exemplo de Maria Madalena, que agradecidos a Deus, decidiram também procurar mais Deus, buscar mais Deus, mesmo de madrugada. Ela acordou, e foi procurar Jesus. Então é só procurar a Cidinha, ou a secretaria paroquial e reassumir esse compromisso. Ou se você está com dificuldades na sua caminhada espiritual, às vezes eu estou há vários anos afastado, estou aí capengando, na vida espiritual. Então a gente também tem um grupo de pessoas que vai acompanhá-lo. Então vejam, nós passamos por essa experiência de Deus no cerco de Jericó, mas depois nós precisamos fazer a lição de casa, sim ou não? Senão é apenas um fogo de palha, que logo apaga e volta às cinzas. Nós não podemos ser fogo de palha, nós precisamos ser pessoas constantes. E vejam quantas possibilidades temos dentro da nossa paróquia de procurar a Jesus, de encontrar a Jesus e de fazer como Maria Madalena, que foi falar de Jesus para os apóstolos e para todo mundo. Então esse é o desejo de Deus para cada um de nós, e a nossa paróquia está de portas abertas para receber aqueles que querem, a exemplo de Maria Madalena, procurar ainda mais o Senhor, mesmo que seja no meio da noite ou de madrugada, como a gente fez e como estamos fazendo nesse cerco de Jericó. Então isso é algo muito bonito, mas nós precisamos ter essa perseverança, essa constância na nossa fé. E agora vamos ficar de pé e vamos apresentar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, ou não temos? Então vamos cantar o canto de apresentação das oferendas.